Olá, boa tarde. Começamos a edição do Bora RS desta quinta-feira, direto do centro da capital. O incêndio que destruiu o prédio da Secretaria de Segurança do Estado. A Brenda Aurélio, repórter da Band TV, está lá desde cedo, desde as primeiras horas do dia e traz as informações deste momento para a gente. Boa tarde, Brenda. Oi, Cissa, boa tarde para ti, para todo mundo que está acompanhando o Bora RS. A nossa equipe segue aqui na Avenida Voluntários da Pátria, onde fica localizado o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. A gente veio para um ponto em que a gente consegue ver bem o prédio nesse momento, o prédio que está completamente destruído. Só para você ter uma ideia, nesse momento os bombeiros seguem fazendo rescaldo ali no local e por isso que ainda tem muita fumaça saindo ali do prédio. As chamas começaram ontem por volta das 10 horas da noite, ali pelas 11h30 a gente tem aquele vídeo que mostra as chamas destruindo completamente o prédio e o momento exato em que parte do prédio acaba desabando. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros segue trabalhando por aqui. Muitos bombeiros voluntários vieram de outras cidades aqui do Rio Grande do Sul para ajudar nas buscas de 2 bombeiros que estavam atuando no combate ao incêndio ontem à noite e estão desaparecidos. Vieram também 3 bombeiros e 2 cães farejadores que trabalharam na tragédia de Brumadinho aqui para Porto Alegre. Eles vieram lá de Santa Maria, na região central do estado, para ajudar nas buscas por esses 2 bombeiros que, por enquanto, seguem desaparecidos. Esse incêndio que começou na noite de ontem, né? A gente está vendo aí imagens da destruição do prédio, né? Uma parte desabou, 2 bombeiros estão desaparecidos, estavam lá no combate às chamas e ainda são procurados. Agora, a prioridade, segundo o governador Eduardo Leite, é encontrar esses 2 servidores do Corpo de Bombeiros. Inclusive, o governador deu uma coletiva no final da manhã de hoje, junto com o secretário de Segurança e todos os agentes da Segurança Pública do Estado. Guilherme Milman acompanhou. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Cissa. Boa tarde a todos. Depois de mais de 13 horas do incêndio que fez o prédio sede da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul desabar, seguem as buscas pelos 2 bombeiros que seguem desaparecidos, o Tenente Munhoz e o Sargento Almeida. Ambos estavam tentando apagar o fogo durante a madrugada e desde então não foram achados pelos seus colegas. Inclusive, os bombeiros já conseguiram entrar no prédio, mas sempre com muito cuidado, afinal de contas ainda há muita fumaça, mas já dá para se dizer que o fogo foi totalmente controlado. Apenas um cuidado com os rescaldos, né, para evitar novas propagações de incêndio que possam vir a ocorrer. Enquanto isso, o governo do estado segue se planejando, né, para saber como que vai fazer para principalmente remanejar os departamentos que ficavam sediados no prédio e também para saber para onde vai, né, essa investigação. Afinal de contas, ainda não se sabe o que causou o incêndio. A única informação é que ele teria começado no 4º andar, onde fica a sede da SUSEP. Em coletiva de imprensa, o governador Eduardo Leite e o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior disseram que o prédio estava com o PPCI, todos os documentos em dia. É claro que algumas questões vão ser ainda esclarecidas. O governo abriu uma sindicância interna para apurar os fatos. Volto contigo. A nossa equipe segue acompanhando, estaremos ao vivo do local do incêndio com a repórter Laís Dapper. Todas as informações a partir das 4 horas da tarde com Rogério Forcolém aqui no canal do YouTube da Band RS no Brasil Urgente. E logo mais, 6:50, no Band Cidade com Sérgio Stock e Lúcia Matos. Também todas as informações sobre esse incêndio que destruiu aí também parte da memória do acervo da Secretaria de Segurança Pública do Estado e aí também algumas atividades que tiveram que trocar de local, né? Todos os detalhes, as informações a gente acompanha ao vivo aqui no canal do YouTube da Band RS. Bom, e agora a gente muda de assunto, vai falar sobre o futebol. O Internacional entra em campo logo mais e o Pedro Oliveira tem as informações. Oi, Pedro. Tudo bem, Cissa? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O Internacional entra em campo hoje, às 9h30 da noite, contra o Olímpia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Colorado tem problemas na defesa e também no meio de campo. Isso porque Renzo Saravia, lateral direito, tem uma lesão muscular, é o 7º jogador do Inter na temporada que sofre esse tipo de lesão. Ele não vai jogar, vai ficar
fora dos gramados por cerca de um mês. Pedro Henrique, zagueiro, vem treinando pela direita para ser o substituto do Renzo Saravia, já que o Heitor ainda volta de lesão e não tem a sua presença confirmada, então esses dois jogadores disputam a posição de Renzo Saravia. No meio de campo, Tyson tem uma entorse no tornozelo direito e não joga, nem viajou para o Paraguai. Tyson vai ser substituído por Bosquilha. Fora isso, Diego Aguirre coloca a campo o que tem de melhor no Internacional. O jogo de ida acontece hoje, nesta quinta-feira, e o jogo da volta no estádio Beira-Rio na próxima quinta-feira. O Colorado, que segue ativo no mercado de contratações, fez proposta para Juliano, meio-campista, que já jogou no Inter, já jogou no Grêmio também, uma proposta na base de R$500 mil por mês. O Colorado é o único time que tem negociações avançadas com esse jogador, o único time que já discutiu o salário, mas agora aguarda a resposta de Juliano. Outro jogador que tem negociações também é Pedro Henrique, mas esse muito perto de ser concretizado. Pedro Henrique, um ponta de 31 anos que joga no Kayserispor da Turquia. O Colorado agora apenas aguarda a liberação do time turco. O Inter quer contratar ele por empréstimo. Para fechar, a situação de Edenilson, o meio-campista que tem uma sondagem muito forte do Al-Shabaab, time da Arábia Saudita. O Inter aguarda a situação desse jogador, porque o time da Arábia ainda não sinalizou que pretende pagar a multa rescisória desse jogador, que é $3 milhões. O Grêmio agora se prepara para enfrentar o Fluminense no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor não terá Douglas Costa, o grande jogador desse time, foi liberado para casar no Caribe, então é desfalque do Grêmio neste sábado contra o Fluminense e também na próxima terça-feira contra a LDU, jogo da volta da Sul-Americana. O tricolor deve ter alguns retornos, que é o Jeromel na zaga, no meio de campo o Vitor Bobsen e na lateral direita Rafinha. O Rafinha que disputa a posição com o Wanderson. Os três jogadores foram poupados na última rodada, mas agora eles voltam para o Campeonato Brasileiro. O tricolor que tenta vencer na competição, já que é o lanterna com apenas 3 pontos de 27 conquistados. No mercado de contratações, o Grêmio também segue ativo e pretende contratar um jogador de linha, já que o Filipão queria goleiro, foi convencido, mas agora o Grêmio deve contratar pelo menos 2 jogadores para a era de Luiz Felipe Scolari. Cissa, volto contigo, um abraço. Um abraço, Pedro. A gente segue aqui acompanhando as informações do futebol. Logo mais tem jornada esportiva aqui no canal do YouTube do Esporte da Band RS. É só mudar de canal e você acompanha aqui todas as informações dessa nova fase do Inter na Libertadores. Olha, e a gente segue acompanhando também a vacinação no estado. A gente vai até a redação da Band News FM com o Gilberto Echauri. Oi, Gilberto. Vacinação contra a Covid-19 segue nesta quinta-feira para as pessoas com 36 anos ou mais aqui em Porto Alegre, das 8 da manhã até as 5 da tarde. As pessoas nessa faixa etária podem buscar uma das 12 unidades de saúde que estão aplicando os imunizantes. A Prefeitura depende ainda de uma nova remessa de imunizantes para ampliar o público-alvo. Mesmo assim, todos aqueles públicos anteriores que vinham sendo contemplados seguem podendo se imunizar contra o coronavírus. Segunda dose da Coronavac também está disponível nas mesmas 12 unidades de saúde. Segunda dose da vacina Oxford AstraZeneca em 33 unidades de saúde e 18 farmácias parceiras da Prefeitura de Porto Alegre. E a segunda dose da Pfizer está sendo aplicada somente via agendamento pelo WhatsApp, que é o 51 3289 2715. Lembrando também que o intervalo entre as duas doses da vacina Oxford AstraZeneca já foi reduzido de 12 para 10 semanas. Da Band News FM, a gente vai para a redação da Rádio Bandeirantes. Sérgio Stock comandou aqui cedo, 9 horas da manhã, o jornal Gente. Aliás, está aí nas férias do Osíris Marins, junto com Guilherme Macalossi, e traz informações importantes sobre o PIB. Oi, Sérgio. Olá, pessoal. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia está revisando a projeção de crescimento da economia, do PIB nacional, para este ano. Estava em 3,8%, agora a nova projeção é de 5,3% de crescimento, baseado no bom resultado do primeiro trimestre, que teve um crescimento de 1,2%. Agora, isso, é claro, depende da liberação de novas atividades, do aumento da vacinação para que as novas atividades possam acontecer, por exemplo, estádios de futebol com público, retomada dos eventos, especialmente aqui no Rio Grande do Sul e mais particularmente ainda em Porto Alegre. Todos esses protocolos estão sendo discutidos e nós poderemos ter já no segundo jogo do Internacional pela Libertadores da América contra o Olímpia, no Beira-Rio, já público no estádio. Isso tudo traz movimentação. As pessoas que vão ao campo, vão assistir um jogo de futebol,
acabam consumindo um refrigerante, um sanduíche, um cachorro-quente, movimenta a economia porque também tem o transporte, seja por aplicativo, táxi, ônibus ou mesmo de carro. Isso tudo gera mais consumo e isso tudo contribui para o aumento do PIB, que em escala, né, são valores muito grandes. Então, temos que aguardar a retomada dos eventos, a retomada de público nos estádios, para que possa também haver o crescimento da economia nesse segmento, retomando as atividades de forma plena. Isso tudo depende da vacinação que está em andamento. Quanto mais vacinação tivermos, vacinação em massa, certamente mais segurança sanitária teremos e mais resultados na economia. Sérgio Stock para o Bora RS. Então você tem um encontro marcado aqui com o Sérgio Stock amanhã, 9 horas da manhã, no Jornal Gente. Claro, ele está hoje também no Band de Cidade, mas o Jornal Gente todos os dias, 9 da manhã, aqui no canal do YouTube da Band RS. E o Guilherme Macalossi agora fala sobre a CPI, tem uma informação importante. Boa tarde, Guilherme. Oi, Cissa. Vamos falar um pouquinho sobre a natureza das CPIs. Parece que é necessário discutir, afinal de contas, quais são os meios de ação que elas podem ter para contribuir com o esclarecimento dos fatos que investigam. Há a polêmica envolvendo o habeas corpus, que foi muito forte essa semana, envolvendo a diretora da empresa Precisa Medicamentos, chamou atenção para isso. Quer dizer, ela pode falar sobre alguns assuntos desde que eles não a incriminem. E ela não precisa falar de outros assuntos desde que a incriminem. Para que a CPI possa determinar se ela usa excessivamente o direito a ficar em silêncio, está se concedendo, inegavelmente, um poder de consciência plena aos senadores sobre a mente da pessoa que está sendo interrogada, né, que está prestando as informações. Só ela pode saber se uma informação que ela presta a incrimina ou não. Portanto, o debate que deve ser feito em relação às CPIs é: que ferramentas podem ser utilizadas para aprimorar as investigações que são feitas sem conflitar, sem colidir com o direito à defesa, que é essencial nas democracias. Não se pode questionar o habeas corpus. Habeas corpus é um remédio jurídico que é garantido a todo cidadão e que pressupõe o fato de ele, né, não poder se colocar numa situação insolúvel do ponto de vista jurídico. O que se pode fazer? Uma proposta interessante é criar mecanismos investigativos para a CPI, conjuntamente ao acompanhamento de um magistrado e que sejam semelhantes ao do Ministério Público e da Polícia Federal. Ampliando esta abrangência, a CPI não fica dependendo exclusivamente das informações dos depoentes, que muitas vezes se calam porque estão corretamente protegidos por habeas corpus. Guilherme Macalossi para o Bora RS. Macalossi que volta logo mais, 2 da tarde, nos Bastidores do Poder, aqui no canal do YouTube da Band RS. E a gente encerra essa edição do Bora RS com essa imagem aqui do alto do Morro Santo Antônio. Dá para ver que está bem nublado, muita cerração essa hora do dia. Previsão de instabilidade para essa quinta-feira. E amanhã, prepare-se, retornam as baixas temperaturas para todo o estado. Aliás, hoje, quem for sair de casa, leve um casaco, porque o frio chega já no início da noite de hoje. Então, com essa imagem, uma boa tarde a todos. Ficamos aqui acompanhando as informações sobre esse resgate dos bombeiros lá no prédio da Secretaria de Segurança do Estado.